A paz do Senhor, meus irmãos, nós queremos chamar sua atenção agora para algo que Deus tem para realizar na nossa vida. A gente sabe que Deus tem coisas grandes para realizar, e uma delas é garantir para nós um destino de vitória. Por isso eu quero que você, junto comigo, nesse momento de reflexão, você possa declarar que o seu destino é um destino de vitória. Por essa razão, eu quero meditar junto com você nesse momento a respeito de uma pessoa que nasceu para vencer. Você sabia que tem pessoas que elas não sabem que nasceram para vencer? Você pode se olhar no espelho agora e dizer para você mesmo: eu nasci para vencer. Olha só, quando a gente olha lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11, a gente vai aprender muita coisa com um homem chamado Gideão. Gideão, ele nasceu para fazer a diferença. Gideão nasceu para fazer o que muita gente não quis fazer. Quem sabe essa pessoa pode ser eu, pode ser você, que nasceu para fazer a diferença, para fazer o que as pessoas não querem fazer, o que alguém não fez, deixou por fazer. Então olha só o que diz aqui o texto, e a gente vai aprendendo um pouco mais lendo o texto. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. A gente já pode começar a encontrar aqui pontos característicos que vai nos levar a compreender quando uma pessoa ela nasce para fazer a diferença. Eu começo a observar aqui, por exemplo, um primeiro ponto especial nesse texto, é a aparição do anjo. O anjo surgiu no momento certo, o anjo surgiu no momento exato. E olha só, esse anjo não era qualquer um, esse anjo, ele era um anjo especial e distinto. Ele fazia diferença. Então veja que até a classificação angelical possui anjos que vão fazer a diferença, irmão. Olha só, o segundo ponto que eu observo aqui é que o anjo possuía autoridades permissivas de Deus. Um anjo, quando ele desce na terra, ele desce com propósito. Os anjos, eles foram criados para servir o povo de Deus, para auxiliar, para estar sempre por perto, para cumprir determinação divina. Era o que aquele anjo estava fazendo ali. Ele era um anjo tão especial que a Bíblia vai dizer que ele é o anjo do Senhor. Quando nós olhamos dentro da teologia bíblica um anjo do Senhor, a gente já vai compreender que esse anjo, ele é muito especial e que ele tem as ações permissivas de Deus. As decisões que ele tomar são decisões de Deus. Então olha só, ele estava em uma manifestação teofânica na presença de Gideão. Aquele anjo estava ali representando Deus. Imagina você quando recebe essa autoridade do seu chefe, do seu patrão, do seu líder, para que você possa ir a algum lugar para o representar. Esse anjo estava ali para representar o Senhor, e por isso ele está dizendo o termo da palavra, o anjo do Senhor. O ponto número 4 aqui, eu observo que o anjo chegou ali naquele momento em que Gideão estava trabalhando, fazendo o que os seus irmãos não queriam fazer. Aquele anjo chegou ali como um viajante. Olha só, ele se personificou em um viajante, ele se assentou debaixo do carvalho, uma árvore que é frondosa. Ele se assentou e começou a observar as obras que Gideão estava fazendo. E é aqui que a gente entra com pontos importantes para o nosso aprendizado. Anote aí, Deus nos vê de 3 formas diferentes
diante das nossas circunstâncias. Independente das circunstâncias que a gente enfrenta, Deus ele vai nos observar. Então, a primeira delas, Deus enxerga as nossas realidades. Mesmo vivendo sobre ameaças, quem tem sede de vitória não fica parado. O que era que estava acontecendo ali? Os midianitas, eles estavam invadindo a terra dos judeus, estavam roubando as suas plantações, as suas criações, as suas alimentações, estavam desolando as suas casas e por conta disso os judeus se esconderam nas cavernas. Alguns pararam de até buscar alimento, perderam as suas esperanças, estavam entrando em um estado depressivo, mas Gideão tomou uma atitude. Eu vou fazer o que vocês não estão fazendo. Eu vou trabalhar. Eu vou partir para cima. Eu vou buscar o recurso. Então, olha só, Deus ele vai observar a gente dentro das nossas realidades. Existem muitas pessoas vivendo uma realidade falsa. As realidades dos status sociais não são as realidades da nossa vida. Às vezes, muitas pessoas estão sorrindo nos status sociais, mas estão vivendo vidas de amargura. E Gideão estava trabalhando. Essa era a realidade dele. Segundo ponto, Deus nos observa e Ele está conosco. Para que você pense que no meio da sua dificuldade, Deus ele vai ficar só olhando para você? Não, Ele vai olhar e vai estar presente. Olha só, mesmo quando a gente acha que estamos nadando contra a maré, para quem tem sede de vitória, entende que Deus está soprando os ventos ao nosso favor. Você já passou por um momento de dificuldade e achava que tudo ia dar errado e de repente os ventos sopraram a seu favor? Aquilo que era para dar errado deu certo? Era Deus. Não era sorte, não foi amizade, conhecimentos, não. Era Deus. A presença de Deus é real nas circunstâncias da nossa vida. Terceiro ponto de observação é que Deus conhece o nosso potencial. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe do que você pode fazer. Ele sabe o tanto do peso que você pode carregar. Então, olha só, mesmo quando as pessoas querem nos diminuir ou nos desmotivar, o que importa é que Deus conhece o nosso potencial. Existem pessoas que querem subestimar a sua inteligência, a sua capacidade, o seu potencial, acham que você não pode fazer isso, que você não vai conseguir fazer aquilo, que você não vai conseguir chegar aonde você desenhou para chegar. Essas pessoas estão enganadas. Porque Deus está observando, Deus ele está conhecendo a tua realidade, Deus ele está presente com você e Deus conhece o teu potencial. Então eu vou te dar aqui uma observação. Se o lagar é um lugar apropriado para malhar o trigo ou não, isso não importa. O que nós podemos saber é que nós vamos vencer malhando o trigo. Você só vai vencer se você trabalhar para isso. Gideão saiu da zona de conforto e foi para o trabalho, ele foi para a luta, ele foi para a guerra. Ele não se acovardou com os seus irmãos. Tem muitas pessoas que estão perdendo batalha porque elas estão de braços cruzados. Descruza o braço e vai para a guerra, vai para frente. Olha só, o que chamou a atenção de Deus nesse ato profissional da atitude de Gideão? Primeiro, a disposição de Gideão em não desistir da vida. Essa disposição que Gideão despertou chamou a atenção de Deus. Segundo, a coragem de se colocar na linha de perigo. Gideão não sabia que ele poderia ser abordado pelos seus inimigos? Não se importou com isso não. Ele foi para cima, ele tinha família para sustentar, ele tinha uma casa para manter, ele tinha uns irmãos para cuidar, irmãos covardes. Tudo isso chamou a atenção de Deus. Em terceiro, o trabalho para prover o alimento para o seu povo. Por que você quer parar? Por que você vai entregar os pontos? Não é hora de parar, não é hora de abandonar, é hora de avançar. Essas dificuldades, elas vão servir de experiência para você. Uma outra observação para você. A sua disposição, a sua coragem e o seu trabalho vai chamar a atenção de Deus. Eu vou te dar 4 lições importantes aqui que vão te conduzir a uma vida de vitória. Primeiro,
Gideão estava trabalhando quando Deus o chamou. Deus vai chamar você quando você estiver ocupado. Quando você achar que você não tem tempo, é o momento em que Deus vai te chamar. Segundo, antes de iniciar a sua missão, Gideão derrubou os altares de Baal e levantou um altar para Deus. Antes de você começar o seu trabalho, levante um altar de oração para Deus. Levante um altar de adoração para Deus. O momento em que você vai ler a Bíblia, que você vai orar, que você vai dedicar a Deus aquele dia que vai ser garantido um dia de vitória. Terceiro segredo e lição de vida. Gideão não foi para a peleja com um exército enorme. Gideão foi com o que Deus deu para ele. Você sabia que tem pessoas que elas querem avançar, mas elas querem ir com todos os recursos, e as coisas não são fáceis. Tem que lutar, tem que batalhar, tem que trabalhar. E Deus vai te dar as armas, Deus vai te dar as condições. Em quarto lugar, Deus ensinou que com Deus no controle, a vitória é garantida. Se você colocar Deus no controle da sua vida, a sua vitória está garantida. Eu quero que você assuma o seu posto como Gideão. Não importa o lugar, não importa a circunstância, se é apropriado ou não. O que importa é que você nasceu para vencer.